A pandemia, ela veio para quebrar o país, né? Quebrou o mundo, mas aqueles países, né, que se prepararam, aqueles países que tiveram seus líderes, que foram líderes, que não foram negacionistas, que entenderam e acompanharam a ciência, que acompanharam a OMS, que acompanharam os médicos e etc., são países que estão fazendo show. Acabou de ter show em Lisboa agora com 6 mil pessoas. Nova York. Foo Fighters fez agora em Nova York com... Não, foi em Nova York? Não Foo sei, eu sei Fighters que... Fez com 20 mil pessoas. Vai ter um sabe? do Bruce Springsteen em Nova York. Pois é, teve em Barcelona, já teve em Cancún. As coisas estão voltando, né? Assim, apesar de que tem gente morrendo no mundo inteiro, né? Tem lockdown por diversas cidades, estados e países, enfim. Mas os países que se prepararam, tiveram seus líderes ali com punho, eles seguiram uma rota, né? Uma salvação, uma luz no fim do túnel. O país, cara, tá à deriva, a gente está à deriva, né? Essa vacinação pingada. Que agora está pausada porque acabou, pausada. Né? Então é uma série de situações que preocupa muito o país. E teve sabe? alguns líderes no mundo, como o da Inglaterra, lá, o Boris, que ele começou com um discurso parecido com o do Bolsonaro e do Trump. Exatamente. Mudou de ideia. Tem o próprio Trump, Sim. que, porra, pelo menos comprou vacina pra caralho, né? Ah, eles são um dos expoentes em vacina, né? Sim, então. Não, o cara vai doar agora 100 milhões de vacinas. Vai doar. Ele vai doar pro mundo. Da hora demais. Entendeu? Ele vai doar pro mundo 100 milhões de vacinas, sabe? Então, o Biden, né? E é difícil, cara, porque, pô, eu entendo que esse momento, com toda essa... O Bolsonaro, ele não fez um governo tranquilo. Vocês, pô, acompanham aí, enfim, leem e vê o tempo todo. É um governo intranquilo, um governo de muita confusão, de muito disse-me-disse, de muita porradaria, de muita puxada de tapete, traição, inversão de valores e etc e tal. E de poucas coisas que se foi feita, de poucas né? coisas. E aí, no meio disso tudo, meu irmão, vem uma pandemia. Fudeu. Entendeu? A pandemia foi o caos. Eu vou falar pela minha área. Vamos falar da área de cultura, por exemplo. A cultura, por aquilo que eu te contei do Osmar Terra, do Bolsonaro ter diminuído a importância da cultura no país, de ministério para secretaria, ele colocou o Osmar Terra, depois não deu certo, aí veio o Henrique Pires, não deu certo, pegou um cara de um banco, o chamado Ricardo Braga, não deu certo o Ricardo Braga, aí veio um tal de Arthur Alvim, que gravou um vídeo meio... nazista. Nazista, aí, porra, esse cara foi ripado, aí ele trouxe a Regina Duarte, irmão. Que, porra, tem uma carreira brilhante na TV Globo, mas a gente sabia que pra ela não ia suportar aquilo como não suportou, ela foi enganada. E aí, porra, ela saiu, ela tá até hoje desempregada, porque ela pediu demissão na Globo, o Bolsonaro prometeu pra ela a pinacoteca aqui em São Paulo, não deu a pinacoteca até hoje pra ela tá aí desempregada, e aí veio o Mário Frias, que, porra, é um ator... Né? E que hoje conseguiu um porte de arma, e aí ele anda armado dentro da Secretaria de Cultura com a arma na cintura. Ele e o secretário de fomento da Lei Rouanet também conseguiu um porte de arma. Então a cultura virou isso, né? Um bolsonarismo. E ela sofreu com isso, porque como já não vinha investimento, tinha essa confusão toda na cultura, sai secretário, entra secretário, sai Regina Duarte, entra fulano, o audiovisual, o cinema, as produções pararam. A Lei Rouanet parou com o teatro, com o show e etc e tal. Já vinha tendo esse distúrbio, essa confusão. Aí veio uma pandemia, irmão. Aí atingiu a classe artística. Porque, pô, eu tava falando com o Maurício Meirelles aqui embaixo. Falei, e aí, porra, e o stand-up? Ele falou, meu irmão, fudeu. Não consigo fazer stand-up mais. Porque, porra, stand-up é o quê? Aglomeração. Eu preciso de aglomeração, eu preciso de público, eu preciso de fila na porta do teatro, né? Aí o teatro fechou, os grandes patrocinadores se afastaram e aí a cultura, meu irmão, foi pro CTI, a cultura do país. Eu estou falando isso, não é só o eixo Rio-São Paulo, que sempre é mais privilegiado, não. Estou falando do Acre a todo o Sul, Sudeste, enfim. Isso... Parou, estagnou a cultura. Tanto é que as pessoas tiveram que tentar descobrir um jeito de fazer teatro em casa, teatro pela tela, e o cacete é quase parou.
Parou. Confusão na Ancine, até hoje não definiram a Ancine. É um caos generalizado a cultura no país. E aí veio uma pandemia, meu irmão, amassou todo mundo. Você vê, não tem show, tem artista. Pô, ontem eu entrevistei o Digão, do Raimundos. Pô, o Digão falou pra mim, Frota, eu tô 1 ano e 4 meses sem botar o pé num palco. E a minha vida é palco. Eu gosto do palco, eu gosto de tocar e olhar pras pessoas, cara, ali, rindo, gritando, suada, e o cara... Porra, eu tô 1 ano e 4 meses, cara. Porra, eu tive que desfazer disso, tive que desfazer daquilo, tive que mandar embora fulano. E o cara... Isso ele que é uma banda que tem uma importância grande, mas você imagina, porra, os sertanejos e o caramba. E também tem todo o pessoal que trabalha com eles, né? O cara que cuida da iluminação. Os road, todo mundo. Então, assim, é uma indústria que é muito importante, ainda mais no Brasil, que a gente vive muito de cultura, né? Sim. E que foi realmente represado. Inclusive, o governo deveria fazer alguns incentivos aí para volta, né? Eu sou um dos autores, foi um dos projetos que eu fiz, sou um dos autores, junto com mais uma série de deputados também. Nós somos autores da lei Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões, forçadamente, o Bolsonaro não queria, mas teve que por força da lei. Não, ele teve que engolir. A gente conseguiu ganhar nos votos lá dentro, porque tinha muita gente do Centrão que foi pressionado pelos artistas do seu estado. O cara, porra, meu irmão, a gente tá morrendo aqui, tu vai votar contra? Aí os caras votaram. E aí esses 3 bilhões saíram para poder dar uma... apaziguada aí. Uma acalmada, dar um respiro, né? Só que muita gente, assim, os pequenos, não conseguem ter esse subsídio porque, cara, é uma ali, burocracia gigante. Tu tem que preencher, porra, 5 mil papéis e o caramba, provar não sei o que, coisa e tal. Pô, o cara que é pequeno, meu irmão, ele morre no meio do caminho nisso, entendeu? Então, os artistas maiores, os grandes artistas, os grandes escritórios, não. Ele tem uma junta de advogado, eu falo, como é que é o projeto? Como é que a gente tem que fazer para pegar capital, pegar patrocínio, caramba, qual é o artigo? Os caras montam tudo, entrega, vem o dinheiro. Monta tudo, entrega, vem o dinheiro. Os pequenininhos, que é o cara em casa, o palhaço, ele não consegue montar isso, cara, porque, porra, pede um monte de coisa, sabe? É uma outra coisa que eu informações que até ele nem tem, talvez, de empresa. Eu até discuti isso em Brasília. Outro dia eu falei, cara, a gente precisa rever essa lei. A gente precisa ser menos burocrático e mais rápido, porque, pô, o cara tá morrendo, cara. Entendeu? O cara tá morrendo, literalmente morrendo de fome. Entendeu? O cara não tem o que fazer. Sim. O cara que vive, artista, ator, de teatro... Nem dá pra ir no farol, no carro, porque não tem carro na rua. Agora tem pra caralho, né? Mas ele depende do palco, ele depende, o diretor do cinema, dos filmes. Como é que ele vai filmar se, porra, não tem patrocínio, não tem apoio do governo? Porque o cinema no país, ele ainda tem uma grande parcela de ajuda... do Estado, né, via Ancine, etc e tal, é complicado, cara. E assim como a cultura, várias outras coisas também perderam. Você vai ver como é que vai ser agora restaurante, no Japão aí os Jogos Olímpicos, que vão acontecer agora, cara, porque eu trabalhei, fui relator da Lei 2824 que deu como na cultura, a gente conseguiu 1 bilhão e 600 mil para os atletas amadores, não profissionais e profissionais de alguns, não o profissional Neymar, entendeu? Mas o cara que tá cara no do remo, lá, esse cara, Melchior, sei lá, esqueci o nome dele, me corrija aí, mas o cara da canoagem Mequias, uma coisa assim. Pode crer. Desculpa, Mequias, se eu falei errado o seu nome, mas o cara ali, esse moleque, cara, porra, de repente, quando estourou tudo isso, Caixa Econômica tirou o patrocínio, o Banco do Brasil tirou o patrocínio, o governo tirou o patrocínio, o cara falou, como é que eu treino? Aí o cara as empresas viraram para ele e falaram, mas pô, tu vai treinar como? Se não tem público, não tem campeonato, não tem taça, não tem medalha, tu quer treinar para quê? Não vai treinar. E, pô, tiraram o time de campo. Assim aconteceu com milhares de atletas do país. Tanto atletas, eu nem sabia disso, quem me corrigiu até foi o Romário. O Romário falou, Frota, quando você estiver relatando isso, você chama de atletas, tem os amadores, tem os
os profissionais e tem os atletas não profissionais. Esses não profissionais você não coloca nessa leitura, nessa relatoria, porque não profissional é qualquer um. Entendi. E qualquer um vai chegar e vai falar, pô, peraí, eu também tenho direito, caramba. E isso é feito para o esporte. Claro. Né? Então tem que ter um filtro, né? E a gente fez isso, eu me reuni com as 27 federações de todos os estados. Enfim, nós fizemos um trabalho grande para poder salvar também essa parte, né, da população, que é a parte que ama o esporte, que vive do esporte, etc. E tal. Então, foram 2 projetos que eu trabalhei durante esse processo da pandemia.